Boa noite a todos! Estamos ao vivo pelo canal do Apostolado São José de Cupertino. É uma alegria enorme receber vocês aqui essa noite para essa live muito especial. Hoje nós vamos tratar de um tema central, tanto para a filosofia quanto para a nossa fé, né? Nós falaremos sobre as famosas 5 vias de Santo Tomás de Aquino, um verdadeiro tesouro intelectual da tradição católica que mostram para nós que, através da nossa razão, nós podemos concluir a existência de Deus. E para tratar desse assunto tão importante, eu tenho a honra e a grata satisfação de receber aqui essa noite o padre José Eduardo. Boa noite, padre, a sua bênção. Boa noite, Deus te abençoe, Eric. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. E é isso aí. Padre, eu agradeço demais ao senhor, de coração, por ter aceitado fazer essa live comigo hoje. E eu já convido vocês que estão nos assistindo, né, que curtam a live, compartilhem com seus amigos e participem pelo chat, né, enviando as suas perguntas e os seus comentários. E antes de nós partirmos para o assunto principal, padre, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, apesar de saber que boa parte da nossa audiência já deva conhecer o senhor. Sim, que ninguém é obrigado a conhecer todo mundo, né? E ninguém é obrigado a me conhecer também. Eu sou o padre Zé Eduardo, sou sacerdote aqui da Diocese de Osasco, teólogo. Atualmente minha atividade teológica e reflexiva tem sido exercida basicamente na internet. Eu sou pároco na cidade de Osasco, tenho minha paróquia, e aqui desenvolvo meu apostolado. Basicamente é isso, por hora, né? Não, maravilha. Então, partindo então para o nosso assunto principal, Santo Tomás de Aquino, ele nos apresenta 5 vias para demonstrar racionalmente a existência de Deus. E aí eu peço então para o senhor, por favor, que explique para nós essas 5 vias de Santo Tomás. Tá. Bom, então, antes de entrar mesmo nas 5 vias, eu acho que vale a pena fazer uma contextualização assim, intelectual do problema. Por quê? Porque o problema das 5 vias ele é muito, quer dizer, as 5 vias para conhecer a existência de Deus, elas são para quem tem, digamos assim, a perspectiva cosmológica correta, elas são muito fáceis. Não se requer um grande entendimento, uma abstração muito grande. São Tomás, inclusive, parte de coisas muito concretas para nos falar sobre a existência de Deus. Qual é o problema? O problema é que na modernidade houve um giro psicológico. E esse giro começou com o chamado cogito cartesiano. O cogito leva esse nome porque é a expressão de Descartes chamada, sintetizada nessa frase, cogito ergo sum, penso, logo existo. Ou seja, o fundamento do conhecimento deixa de ser a realidade e passa a ser aquilo que o Cornélio Fabro, de maneira muito, muito magistral, dizia, a negatividade do cogito. Ou seja, o que existe parte do meu conhecimento, do meu pensamento. O meu pensamento passa a ser o padrão pelo qual eu enxergo a realidade inteira. É daí que nasce todo tipo de ateísmo. O ateísmo moderno, ele não tem nada a ver com o ateísmo antigo. O ateísmo moderno nasce justamente desse ego cogitante que quer se colocar como medida
para o universo. Ou seja, para que eu conheça a existência de Deus, eu tenho que prová-lo, senti-lo, vê-lo, percebê-lo em primeira pessoa. Então, é uma exigência de natureza psicológica. Sim. Acima de... Então, por que isso é importante? A questão de fundo do ateísmo é uma questão de, diria, opção intelectual. Ou seja, quer dizer, eu sou um ente que está no universo, o universo é mais amplo do que eu, ele é objetivo, ele se move de verdade, os meus sentidos não me estão enganando, eu estou vendo a realidade tal como ela é, inclusive na sua limitação, e esse mundo me interpela e eu procuro conhecê-lo. Nunca vou conhecê-lo por inteiro, é impossível conhecê-lo por inteiro, eu vou conhecer uma partezinha dele, mas essa partezinha vai ser suficiente para que daí eu perceba que a realidade é boa, ela não está me confundindo. E eu posso, eu posso de fato confiar na realidade e diante das minhas limitações cognitivas, saber que a realidade sempre irá me transcender, absolutamente. Mesmo nas coisas mais simples, eu não consigo conhecer a totalidade de nada. A realidade sempre será maior do que minha capacidade de conhecer. Eu estou de bem com isso. A opção oposta é a opção de quem diz assim, não, aquilo que eu não conheço não existe. Inclusive, isso que me transcende, eu odeio. Porque se eu não consigo conhecer em primeira pessoa, se eu não consigo provar, eu me fecho, eu me encerro em mim mesmo, porque, no fundo, eu só quero conhecer aquilo, eu só quero me abrir para aquilo que categorialmente eu conheço no meu ato de conhecer. Quando essa opção intelectual é feita, é uma opção de fechamento, né? Eu me circunscrevo, por exemplo, ao mundo dos sentidos, ao mundo da experiência controlada em laboratório. Eu me circunscrevo ao fragmento, né? Ora, quando eu faço isso, quando eu faço a opção de me circunscrever aí, é evidente que Deus não vai caber aí. Sim. É claro que não. Porque, por definição, ele transcende. Então, o que acontece? Às vezes eu acompanho alguns debates na internet, vejo esses neo-ateus, né? Aqui no Brasil, essas coisas chegam com 20 anos de atraso, mas nos Estados Unidos e na Europa já tem bastante tempo, em que esses neo-ateus eles tentam fazer o proselitismo, né? O seu próprio ateísmo. Mas o Deus que eles estão procurando não existe mesmo. Porque eles estão procurando um Deus coisa, um Deus que ele equivale a um sujeito que está aí. Não é isso. Até porque o método científico ele pressupõe que aquela experiência ela possa ser repetida, né? E nós não podemos repetir Deus, por assim dizer. Mas, sobretudo, o que eu diria é o seguinte: eu não posso. A ideia de que Deus seja, digamos assim, ele esteja circunscrito a um campo maior do que ele, chamado existência, ela é impossível. Sim. O próprio conceito de Deus, ele não pode ser admitido dentro desses curtíssimos limites. Então, o que eles estão procurando, de fato, nunca vão encontrar, porque isso aí não existe.
Então eu tenho que olhar a realidade de um outro modo, a partir de um outro ângulo, e é a partir daí que eu vou conseguir, por exemplo, entender como as provas da existência de Deus de São Tomás são verdadeiras provas, né? Há quem diga que não. Então, existem alguns filósofos de uma linha um pouco mais ontologista, que eles acham que não dá para provar a existência de Deus, porque não dá para provar a existência de nada. Mas quando eles dizem isso, eles estão falando de um tipo de prova que não é a prova da qual nós estamos falando, que é o conhecimento da causa a partir do efeito. Justo. Que é a prova de que fala São Tomás. A prova que eles estão dando é o conhecimento contrário, conhecer o efeito através da causa, ou o conhecimento direto do objeto, no caso Deus. Isso é impossível porque, em primeiro lugar, Deus não é, como eu dizia, uma coisa que está aí que eu posso conhecer como objeto. E segundo, eu não posso partir do conhecimento dele para conhecer as demais coisas, porque o conhecimento dele não é evidente. Ele é racional, mas ele não é evidente. Então, o único modo de conhecê-lo para utilizar aqui uma metáfora bíblica, é a escada de Jacó. Eu tenho que subir e descer no encadeamento de causas e efeitos. Eu preciso, como diz São Paulo na Carta aos Romanos, e também o Livro da Sabedoria, a partir dos entes, chegar ao artífice. A partir das criaturas, digamos, aceder até o Criador. Essa é a única perspectiva possível. E é justamente nessa perspectiva que se insere a prova da existência, as 5 vias para provar a existência de Deus apresentadas por São Tomás. Antes de entrar nelas, mais uma questão que me parece interessante a título de preâmbulo. Quando nós falamos das provas da existência de Deus em São Tomás de Aquino, nós nunca podemos esquecer que as 5 vias são metafísicas. Ou seja, elas não são vias que possam ser interpretadas nos cânones de nenhum tipo de ciência natural. Né? Justo. Por que isso é importante dizer? E, aliás, junto com isso, uma outra coisa. Metafísica não é a mesma coisa que espiritualidade, mística, religião ou coisa desse tipo. Né? É uma confusão que o moderno faz, porque o homem moderno, como ele enxerga os entes a partir de suas estruturas matematizáveis, ou seja, enxerga apenas aquela estrutura ontológica mínima, que é a quantidade, então o homem moderno perde de vista outras características que estão no ente e que de algum modo o são, e que não são quantificáveis, e por isso elas não podem passar pelo crivo da mensurabilidade, da verificação diretamente sensorial. Então, aí nós temos, sobretudo, 2 degraus que nós precisamos distinguir, que é o degrau da substância, né? Quer dizer, o que a coisa é, né? Então, isso aqui não é espiritualidade, só que ao mesmo tempo você não consegue pegar o gato enquanto gato. Você pega no corpo do gato, nas medidas que ele tem, né? Nas fronteiras materiais que ele tem. Mas o gato enquanto gato, ele não é visível. É por isso que é metafísica, está para além da física. Então nós temos que entender as 5 vias nessa perspectiva mais alta. Quer dizer, o que nós estamos aqui falando, o que nós vamos de alguma maneira tentar falar aqui, espero que isso possa de fato ajudar, é a partir dessa perspectiva de uma realidade
que ela é mais rica, mais cheia, ela é vista a partir de... Eu falava de 2 degraus, né? Então, o degrau da substância, mas eu também tenho o degrau das qualidades sensíveis, né? A cor, a figura, e outras propriedades que estão ali no ente. Eu tenho que enxergar a realidade assim para perceber toda a dinâmica que ela tem e, a partir daí, captar a necessidade que existe de haver um Deus criador, de haver um Deus. As provas da existência de Deus, elas não são, digamos assim, elas não provam quem ele é. Não é uma prova, digamos assim, quid, que vai dizer quem ele é. Não, isso só pela divina revelação não podemos conhecer. Mas elas vão nos fazer entender a necessidade que haja exatamente este ser subsistente do qual tudo depende metafisicamente. Então, a questão aqui é metafísica. É importante dizer isso porque, por exemplo, uma pessoa que já nega a metafísica de cara, então você não tem muito o que fazer com ela. Porque aí você tem que fazer os prolegômenos da metafísica. Você tem que fazer a pessoa perceber que a sua percepção é deficitária. É um capítulo anterior a esse. Nós temos que voltar para além da lógica, para além... Para quem, né, na verdade? Para quem da lógica? Ou seja, a gente tem que voltar muito para estabelecer novos padrões cognitivos, nos quais a pessoa vai conseguir captar a densidade metafísica que se esconde por detrás daquilo que nós chamamos de 5 vias. Maravilha, padre. Até aqui tudo bem? Perfeito. Ótimo. Bom, dito isso, então, o que são as 5 vias? As 5 vias, elas são provas de que Deus existe. Ou seja, são caminhos que nos fazem racionalmente, sem o recurso da fé, perceber não só a razoabilidade da existência de Deus, mas que a existência de Deus é necessária. Ela é racionalmente necessária. Sem você perceber isso, é como que toda a ordem do cosmos ficasse em suspense. Né? Quer dizer, é um pressuposto necessário para que as coisas sejam como elas são. Primeira via. Antes disso. As 5 vias, elas são vias que elas partem do concreto, do mais simples, para o mais sofisticado. Então, elas é como se fosse um caminho do concreto ao abstrato, em que algumas coisas você... então, a primeira via, por exemplo, ela é muito mais fácil de ser compreendida do que a última. Sim. Porque ela é mais concreta, ela está mais próxima de nós. Mas mesmo a primeira via, para ela ser retamente compreendida, ela tem que ser compreendida metafisicamente. Senão, eu não entendi a primeira via, né, no caso. Então, qual que é a primeira via? A primeira via é a chamada via do movimento. Então, São Tomás começa dizendo assim: tudo o que se move é movido por outro. É uma frase que aqui vocês já vão ver de cara, né? Se eu não entendo um movimento do ponto de vista metafísico, essa frase não faz o mínimo sentido.
tudo que se move é movido por outro. Pô, mas eu estou aqui me movendo e sou eu que estou me movendo. Como que tudo que se move é movido por outro? Ou seja, aqui, quando eu digo tudo que se move é movido por outro, eu já tenho que entender metafisicamente o que é o movimento. E o que é o movimento? A definição que São Tomás dá de movimento é a passagem da potência ao ato considerado enquanto potência. O que significa isso, né? Então, aqui a gente já está entrando em conceitos filosóficos que demandam um certo refinamento metafísico. Potência é a capacidade de ser. Ato é quando esta capacidade, digamos, se realiza. Então, esta garrafa, ela tem potência de estar cheia. Quando ela fica cheia, ela está cheia em ato. Justo. Então, todo movimento é a passagem da potência ao ato. Porém, a potência, ela não pode existir de maneira absoluta. Por quê? Porque esta garrafa tem potência para estar cheia. Mas esta garrafa é garrafa em ato. Ou seja, toda potência, a potência de ficar cheia, descansa sobre o ato de ser garrafa. Certo. Então, eu não posso conceber um movimento sem que haja um substrato que lhe dê suporte. Então, por exemplo, digamos assim que eu pego essa estola e queime essa estola. Né? O exemplo é um pouco mais complexo, porque aqui tem a ver com geração e corrupção. Né? Uma estola queimada não é uma estola. Mas digamos assim que eu queira pintá-la, eu queira tingí-la. Então eu preciso que a estola esteja em ato, que ela seja tingível, que ela, em ato, ela esteja numa cor diferente daquela cor que eu quero dar para ela. E para eu pintá-la, eu preciso de uma cor que esteja também em ato, de uma tinta, né? Que a cor separada não existe. O que existe é uma tinta colorida. Então, eu pinto com aquela tinta que está em ato para, digamos, vermelho, essa estola que está em ato em roxo, mas que ela tem potência para ser tingida de vermelha. Então, eu posso pintá-la e a estola ela passa a ser vermelha. Então veja, se assim não fosse, o movimento ele não seria sequer concebível. Porque se não existe passagem de potência ao ato, e eu não tenho algo que suporta essa passagem, eu não tenho um ente, eu não tenho um substrato que suporta essa passagem, que esteja em ato, esse substrato tem que estar em ato, então simplesmente não há um suporte sobre o qual acontecer a mudança, e eu preciso de um ente em ato que comunica a perfeição para essa outra coisa, senão aquela perfeição já teria que tê-la, ele já teria que ter em si mesmo aquela perfeição, e o movimento seria inconcebível. Justo. Então, tudo que se move é movido por outro. O que significa isso? Toda potência tem por detrás um ato, no mínimo. Na verdade, na vida real, para a realização de uma potência, você tem que ter várias coisas em ato, não apenas uma. Justo. Mas, por detrás de cada movimento, você tem que ter pelo menos um ato. Só que aí vem
a segunda afirmação, que ela é decorrente da primeira, e ela também é necessária, que é a seguinte: nós não podemos proceder assim até o infinito. Por que que nós não podemos proceder assim até o infinito? Por várias razões. A mais evidente delas, e a mais simples de explicar, é a seguinte: um trem que sai do infinito nunca vai chegar aqui. Sim. Só que nós chegamos aqui. E aqui não é depois e não é antes. Aqui não é lá nem acolá. Aqui e agora é, digamos assim, um estado concreto no qual eu me encontro. Então, se na procedência de potências ao ato, né, toda potência procede de um ato anterior, nós vamos retrocedendo infinitamente, isso significa que tudo está em potência perpetuamente. E isso não se verifica. A gente olha para o mundo e as coisas estão em ato. Justo. E ao mesmo tempo estão em potência para outras perfeições. Portanto, é necessário que haja um ato que não tenha movimento. Ou seja, que ele seja perfeito, ele seja um ato puro, ele não tenha nenhum tipo de carência, nenhum tipo de potencialidade não atualizada. Eu tenho que ter um ato que ele tem todas as perfeições e que ele mesmo não se move. Que ele é eterno. E ele diz, isso nós chamamos de Deus. Então, essa prova, se nós percebemos o mundo, quer dizer, uma pessoa que ela quisesse deixar de ser ateia por uma via racional, no fundo bastava ela reconhecer algumas premissas. A primeira, que existe algo. Segundo, que esse algo se move. E terceiro, que esse algo é movido. Ele se move porque é movido. Se ele entendesse isso, não seria muito difícil ela perceber metafisicamente por que a existência de Deus é necessária. Né? Mas, repito, quando nós falamos existência de Deus, nós já, de certo modo, estamos diminuindo um pouco a conclusão do raciocínio. Por quê? Não é apenas a existência aqui, como se diz em italiano, Dio c'è, né? Deus está aí. Não é só isso. É que tudo o que é, digamos assim, limitado. É um ser potencial. O único ser que é por si mesmo e que é todas as suas perfeições e que é simples, ele não tem aspectos, ele é completo e ele é ato puro, que não se move, mas move todas as coisas, é ele. Sim. Sem ele, sem entender as coisas nesses termos, o próprio movimento no universo fica sem sentido. Porque, então, se não tem um motor imóvel, tudo se move. Se tudo se move, tudo está continuamente em potência. Então quer dizer que a potência precede metafisicamente ao ato. Ora, se a potência precede ao ato, da potência pura não pode vir nada. Eu tenho que ter algo em potência pura. Eu tenho que ter algo que seja potência para receber uma perfeição. Então, a cosmologia fica manca. Né? Sim, perfeito. Essa é a prova do movimento.
A segunda via é a via da causalidade, que ela é solidária com a via do movimento. Ela é muito próxima da via do movimento. Por quê? Porque ela tem a mesma estrutura. Ou seja, tudo que existe é causado. Eu quero pegar aqui um instante a Suma Teológica para nós lermos o que diz São Tomás de maneira textual mesmo. É a questão 2 da primeira parte. Aí ele é aqui que ele dá. A segunda via, questão 3. A segunda é a que se deduz da causa eficiente. Pois nos encontramos que no mundo sensível há uma ordem de causas eficientes. Entretanto, não encontramos, nem é possível que algo seja causa eficiente de si mesmo, porque seria anterior a si mesmo, coisa que é impossível. Então veja, o que São Tomás está explicando aqui? Ele está dizendo que tudo que existe é causado. Essa é um dado de experiência que nós temos. Né? A começar por nós mesmos. Nós somos causados. Nós temos pais. As coisas não aparecem do nada. Né? A gente não pode... mesmo para quem tem um raciocínio de tipo um pouco mais cientificista, talvez pudesse pensar do seguinte modo. Mas a montanha está aí e não foi uma pessoa que colocou. Quem é que pôs a montanha aí? Mas é claro que a ciência vai falar das idades geológicas, de todo o movimento cosmológico que permitiu que aquela montanha estivesse ali. Então, há uma causa. Eu posso não conhecê-la, mas há uma causa por detrás de todos os fenômenos, de tudo aquilo que existe. Ora, o que é uma causa? E aqui é importante a gente dizer, São Tomás está falando da causalidade eficiente. Né? Ou seja, existem 4 causas, segundo Aristóteles. A causa material e formal, ou seja, as coisas elas são feitas de algo, e ao mesmo tempo elas são algo, então causa material e formal. E eu tenho um agente, que é a causa eficiente, que produz essa relação entre matéria e forma, e ele o produz em vista de um fim, que é a causa final. Né? A causa final estará na última via. Então veja, a causa eficiente é aquela que nós vemos de uma maneira mais ordinária. Então, por exemplo, você chega em casa, tem uma cena um pouco anormal, sei lá, um copo quebrado no meio da sala. A pergunta é, quem quebrou? Isso vai ficar matutando até entender quem é que quebrou aquilo. Né? Então, veja, a causa eficiente era uma experiência humana que nós todos temos. No encadeamento de causas, nós também não podemos proceder ao infinito. Então, eu tenho aqui 2 problemas. Primeiro, nada pode ser causa de si mesmo. Então, mesmo há alguns filósofos que dizem que Deus é causa sui. Deus é causa de si. Isto é uma ilogicidade. Nada pode ser causa de si mesmo. Ser causado, por definição, significa receber o ser de outro. Ou seja, eu preciso de uma anterioridade que me constitua numa
posterioridade metafísica, que não é só um antes e depois, mas que é a comunicação do ser dada pela causa. Então a causa ela tem que ser maior do que o efeito, por definição. E a causa ela tem que preceder ao efeito. Não tem jeito. Ora, sendo as coisas assim, então eu não posso proceder ao infinito. Por quê? Porque se no encadeamento de causas eu procedo ao infinito, do infinito eu não vou chegar a nenhuma causa atual. É a mesma metáfora do trem. Um trem que parte do infinito não vai chegar aqui. Sim. E, no entanto, a realidade ela chegou aqui. Então nós vemos a causalidade acontecendo na realidade. Então, para que a causalidade aconteça na realidade, inclusive eu possa ter experiência dela, eu preciso que haja uma causa universal que ela seja encausada. Ou seja, ele não é causado por ninguém, ele é subsistente, e é ele que causa todas as demais coisas. Então, ele produz, a gente poderia dizer de uma maneira um pouco boba até, né? Ele dá o primeiro start sem se mover, né? Um exemplo bem pueril, mas para dizer que na verdade não é só isso, ele dá o ser, né? Causar Sim. É produzir o ser, causar é dar o ser. A noção de causa é metafisicamente muito profunda. Então veja, eu preciso de uma causa que não seja causada. Uma causa que não seja de modo algum causada, né? E que ela seja a causa de todas as causas. É a causa incausada de todas as causas. Né? Uma vez que não dá para proceder até o infinito. A terceira via é a via do contingente e do necessário, a via da contingência, né? Talvez, há muitos modos de chamar essa via, mas é a via da contingência. O que significa contingência? Contingência ou contingente é o ser que pode ser ou não ser. Ou seja, eu não sou necessário. Quer dizer, e também essa é uma experiência que todos nós temos. A nossa existência, ela não é necessária. E a prova disso é que um dia nós não existimos. Se a nossa existência fosse necessária, a nossa existência seria eterna. Mas a nossa existência não é necessária. E ela não é necessária porque, inclusive, um dia nós não existimos. A prova de que a nossa existência não é necessária, a prova de que a nossa existência é contingente, é que um dia nós não existimos. Ora, se tudo que é contingente um dia não existiu, da não existência pode provir existência? Não. Do nada, nada provém. Então, eu preciso ter um ser que seja necessário por essência. Um ser cujo seu ser seja absolutamente necessário. Portanto, que ele seja eterno. Portanto, que ele seja infinito. Portanto, que ele seja com toda a força que a palavra ser tem, e nele não haja, como diz São Tiago, né, nenhuma sombra de variação. Ele é, como diz o Salmo, depois é repetido, se não me engano, pelo autor da Carta aos Hebreus, ele é semper idem.
Ele é sempre o mesmo. Nele não há sombra de variação. Então, este ser necessário por essência é Deus. Afora dele, tudo é contingente. Tudo está em movimento contínuo. Se está em movimento contínuo, mais uma vez, antes disso, estava a potência, e assim vai. A via do movimento, de certo modo, ela se desdobra na da causalidade e também na da contingência, de certo modo. Porque, é claro, no fundo você tem que ter um ato, você tem que ter um ser necessário, que é o fundamento de todas as demais contingências do mundo. Então, nós vemos, né, então, as coisas aparecerem e desaparecerem, talvez de uma maneira muito lenta, né? Então, por exemplo, tal ilha que existia em tal século, hoje não existe mais, porque foi submergida. Nós vemos coisas desse tipo, né? Sim. Acontecendo com uma lentidão geológica. Mas vemos pequenos outros fenômenos acontecendo também de contingências, coisas que poderiam ter sido de outro modo. Praticamente tudo o que nos toca é contingente, né? Qual é a pessoa que não pensou? Já pensou se papai e mamãe não tivessem se conhecido? Né? Eu não estaria aqui. Então é uma contingência. Se tudo no mundo é contingente, como é que tudo existe? Como é que as coisas existem? Né? Então tem que ter um ser que é necessário por essência. Ora, da terceira via, de certo modo, provém a quarta, que é a chamada via dos graus de perfeição. Eu gosto mais de chamá-la de via da participação, porque eu sou bastante fabriano, eu gosto muito do Cornélio Fabro. E o conceito de participação é como que o núcleo do pensamento de São Tomás. Isso foi descoberto de uma maneira genial pelo Cornélio Fabro. Ora, a via da participação. São Tomás, vamos pegar mais uma vez aqui São Tomás no enunciado da quarta via. Ele diz: a quarta via se toma dos graus que se encontram nas coisas. Pois se encontra nas coisas algo melhor ou pior, mais verdadeiro ou menos verdadeiro, mais nobre ou menos nobre, e assim outras coisas semelhantes. Porém, este mais e este menos se diz das coisas enquanto se aproximam mais ou menos do máximo. Assim, se diz que algo é quente quando está mais próximo do calor. Há algo, portanto, que é verdadeiríssimo, veríssimo, e ótimo e nobilíssimo. E, em consequência, é o máximo ser. Então, veja, é outra coisa que nós podemos observar também na natureza. Então, por exemplo, aqui o São Tomás dá o exemplo do calor, né? Então, existem coisas mais quentes e coisas menos quentes. Ora, essas coisas mais quentes ou menos quentes, elas fazem referência a aquilo que é quente em absoluto, aquilo que seria quente em absoluto. Na cosmologia de São Tomás, esse quente em absoluto seria Deus. Aliás, seria o fogo. O fogo é o quente em absoluto. Hoje nós sabemos que o calor não é muito, ele não é exatamente assim. Calor é energia. E claro que existem coisas mais quentes do que o fogo que nós temos por aqui, né? São Tomás, inclusive, dizia assim, com a cosmologia dele, né? O Sol não é quente. A gente pergunta, como assim o Sol não é quente, né? Se tem uma coisa quente no mundo é o Sol. Mas na cosmologia dele, como o Sol é uma bola de fogo,
Então, nada é mais... Quer dizer, é como se você dissesse assim, a água não é molhada. Quer dizer, água e molhada é a mesma coisa. Molhado é o que participa da água, é o que participa da umidade da água, mas não existe água molhada. Assim como não existe, por exemplo, um gelo frio. Né? Frio ou gelado é o que participa dessa qualidade, dessa temperatura do gelo. Ou seja, todas as coisas elas tomam uma certa medida a partir de qualidades que você intui enquanto máximas. É difícil, por exemplo, definir essas experiências primeiras. Por exemplo, calor. Né? O que é o calor? Né? Os físicos quebram a cabeça. Hoje eles dizem que o calor é energia, e energia, no fundo, é o que produz trabalho, né? É o que produz atividade. Né? Tudo bem, mas não sei se eles se dão conta de que eles estão sinonimando, né? Já que são apenas sinonimias. Calor, energia, produção de trabalho, é como se eu estivesse dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Né? Sim. Não é uma definição, é uma descrição. Ora, então, veja, olhando para a realidade, nós percebemos que todas essas qualidades, elas são parciais. Então, por exemplo, quando nós vemos uma flor, uma rosa, por assim dizer, ela pode ser mais rosa do que outra rosa, do ponto de vista da perfeição do que é uma rosa. Né? Então a gente diz, nossa, que rosa linda essa. E de outra, talvez, nós digamos, nossa, essa aqui não está tão bonita quanto essa. A mesma analogia se dá com o ser. Ou seja, quando nós olhamos para a realidade, nós percebemos que há uma hierarquia de seres no universo. Então, por exemplo, uma pedra, ela é menos do que um vegetal, porque o vegetal tem interioridade, a pedra não. Um animal é mais do que um vegetal, porque a interioridade do animal é maior do que a interioridade do vegetal. Então, inclusive, ele é capaz de atos que o vegetal não é capaz. Ele pode se mover, ele percebe, ele tem sentidos. Agora, o ser humano é mais do que um animal. Porque a interioridade do ser humano é uma imanência propriamente dita. Ele tem intelecto e vontade. Ele não apenas sente, ele é capaz de conceber objetos, intenções, coisa que o animal não é capaz. O homem, ele tem atos que são espirituais. O ato de inteligir, o ato de querer, que não é simplesmente o sentir desejo, é o querer em formato de intelectualidade, né? Eu quero, ainda que eu não deseje, afetivamente algo, por exemplo, né? Então, são atos espirituais, é daí que decorre que a alma humana é espiritual. O que anima o homem é espiritual, ele não é de natureza física. Ora, você olha todos esses graus de perfeição, então tem que existir um ser que tenha um ser em propriedade, porque todos nós somos seres enquanto participamos do ser. Eu não sou o meu ser. Eu sou José Eduardo, padre. Mas eu não sou o meu ser. O meu ser é participado. Há uma parte intensiva do ser que foi me dada. Assim como há uma parte de beleza numa rosa,
e uma parte de beleza inferior em outra, ou superior em outra. Então, eu olho os graus de perfeição no universo e tem que existir alguém que tenha essa perfeição no nível máximo. Perfeição significa aqui que ele tenha, no fundo, ser em sentido pleno e total. Que ele tenha o ser e que ele seja o seu próprio ser. De tal modo que tudo que demais que existe toma o ser dele, ou são reflexos em descendência do ser dele. Então, então você veja, por exemplo, há um livro do ateísta Richard Dawkins, em que ele tenta ridicularizar essa via, né? Então ele diz o seguinte, então vamos tomar essa via e dizer o seguinte, o fedor é uma determinada qualidade. Então, se existe algo fedido e algo mais fedido, então deve existir algo que seja sumamente fedido. E a isso nós chamamos de Deus. Ele tenta ridicularizar assim, né? Por que isso daqui não é a quarta via? Por um motivo simples. Porque o fedor não é uma perfeição. Ele é o contrário, é uma carência de perfeição. Uma coisa que fede, ela padece de uma carência que digamos assim, olfativamente sentida. Né? É um sintoma de que ela está podre, é um sintoma de que há algo, de que há algo que não está ali. Né? Ou que é um dejeto, ou que há um cadáver, que também é um dejeto, em outras palavras. Então, ele está tomando como graus de perfeição, como matriz de graus de perfeição, o que é, na verdade, uma imperfeição. É claro que o raciocínio não vai funcionar partindo dessa premissa. Mas você veja como que a quarta via, ela é uma via muito mais sofisticada. Talvez ela seja a mais sofisticada de todas, apesar de ser a mais linda de todas. Porque você percebe que Deus é o seu próprio ser, e todos os demais seres, em intensidades diferentes, recebem o ser dele com níveis de perfeição distintos que jamais se igualam, que são completamente únicos. Né? A cosmologia de São Tomás é uma cosmologia extremamente rica, porque ela não é uma espécie de estante onde existem essências distribuídas de modo fixo. Mas ela está fervilhando de seres, cada qual com uma intensidade ontológica diferente. Por fim, a quinta via, que é a via da finalidade. Vamos tomar também o enunciado de São Tomás. A quinta se deduz a partir da ordem das coisas, pois vemos que há coisas que não têm conhecimento, como são os corpos naturais, e que agem por um fim. Isto pode ser comprovado observando como sempre, ou frequentemente, agem de igual modo para conseguir o melhor. De onde se deduz que para alcançar o seu objetivo, não agem pelo azar, né, pelo acaso, mas intencionalmente. Isso daqui um bom físico pode perceber, um bom biólogo, né? Veja, hoje na filosofia da natureza, ou mesmo nas ciências naturais, é um conceito comum, é o conceito de pauta natural. Quer dizer, a ideia de que os entes progridem, crescem de maneira errática, de maneira desorientada, ela não se sustenta
porque percebe-se que a natureza se comporta de acordo com pautas, ou seja, há uma finalidade nos processos naturais. Ora, se há uma finalidade nos processos naturais, quem colocou isso nas coisas de tal modo que as coisas não são conscientes disso? Né? Então você precisa de um ordenador que tenha ordenado tudo ao seu fim. Porque, veja, mesmo na hipótese de que existissem vários ordenadores no universo, digamos assim, que para cada espécie houvesse uma inteligência que atua aquela espécie. Ora, uma mentalidade talvez um pouco mais platônica, nessa pluralidade de essências que configuram objetos em níveis diferentes de perfeição. Digamos que nós pudéssemos imaginar assim, como é que as coisas não colidem? Como é que o universo não é caótico? É porque tudo isso se remete a uma ordem superior. E essa ordem superior é mais ordenada, é mais verdadeira do que a ordem inferior. Que também é uma experiência que nós fazemos, né? Então, por exemplo, quando você conhece uma verdade e conhece outra verdade, você percebe a relação entre essas duas verdades, a percepção dessa relação entre as duas verdades é mais perfeita do que cada uma das verdades que você conheceu. Porque aquela relação, digamos assim, é o que dá arquitotenia ao ordenamento que essas coisas têm em si, de tal modo que elas não se destroem. O fato de que o universo não se destrói, que os elementos não se desfazem, que há um equilíbrio no universo, demanda a existência de alguém, de uma inteligência que ordenou todas as coisas ao fim. Aristóteles dizia, né? E depois São Tomás o cita no início da Suma contra os Gentios, sapientes est ordinare. É próprio dos sábios ordenar. Então, veja, exatamente porque as coisas têm ordem, nós podemos perceber que há uma inteligência que as ordenou para o fim. Hoje, por exemplo, a ciência fala, o ajuste fino que existe para que haja um universo é um negócio tão assim, é tão fino que não dá para explicar por que as coisas estão aí desse modo. Por que a Terra tem essa inclinação? Se ela não tivesse a inclinação que ela tem, ela seria destruída pelo Sol. Se a Lua, por exemplo, se nós tivéssemos mais de um satélite, ou se nós tivéssemos um satélite maior, ou um satélite mais longe ou mais perto, isso poderia tornar a vida aqui impraticável. Como é que as coisas estão ordenadas de tal modo que a vida é possível? Que o universo seja possível? Ora, é com uma orquestra que ela é orquestrada a partir de uma inteligência. Nós chamamos de logos, né? É o logos divino, é o próprio Deus que harmoniza todas as coisas para que elas sejam tais como elas são. Então estão aí as 5 vias para provar a existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino. Não, maravilha. Eu queria só fazer uma pergunta para o senhor em relação à quarta via, até que o senhor estava falando do Richard Dawkins, que ele fala, né, dessa questão do fedor e tal. Isso entra no conceito de bem e mal?
já que o mal ele não é uma coisa, mas o mal é a ausência do bem. O fedor seria essa ausência da perfeição, vamos dizer assim. Quer dizer, o mal não tem existência substantiva, né? Como muito bem demonstrou Santo Agostinho, depois São Tomás, no De Malo, né, subscreve a ideia. O mal tem uma existência, digamos assim, suplementar, no sentido de que ele é a carência de um bem devido, né? Então, se eu tomo uma carência de um bem devido como princípio de perfeição, ou de escala perfectiva, é claro que o raciocínio não vai dar certo. Sim. Que é como se eu estivesse caminhando, indo de potência inferior à potência superior, à potência mais superior, ou seja, uma pura capacidade de ser, só tenho ausência de perfeição, e no final eu não vou ter nada. Então isso não funciona. Sim, exato. Maravilha, padre. Então, mais uma vez, eu quero agradecer demais essa aula sensacional que o senhor nos brindou essa noite. E eu passo a palavra para o senhor, caso o senhor queira fazer um fechamento. Não. Eu tô com sono, isso sim, rapaz. Quero agradecer a atenção, o convite, e dizer que estamos sempre aí a serviço de quem quiser nos contactar. Um grande abraço, viu? Muito obrigado, padre. Deus abençoe. Agradeço a todos que acompanharam essa nossa live, né? Não deixem de curtir, compartilhar, né? Comentem aí embaixo, né? Quem quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa da live. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, padre. Um grande abraço.